Bom, irmãos, bom dia. A paz do Senhor a todos. Amém? Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que você pôde separar alguns minutos dessa manhã para estarmos aqui juntos como igreja do Senhor, adorando, louvando o nome daquele que é digno, né? Por isso que nós declaramos aqui de forma tão bela, né? Juntos, vim para adorar-te. Vim para prostrar-me e vim para dizer que tu és o meu Deus. Amém? Que seja assim, que essa seja uma canção, uma mensagem, uma verdade declarada por nós. Bom, vamos à palavra do Senhor nessa manhã, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Do 3 até o 12. Do 3 ao 12. Depois é que nós vamos nos concentrar aqui do 5 ao 9, porque pela manhã nosso tempo é sempre um pouco mais curto. Então, nós vamos nos concentrar em alguns desses versículos hoje. Deuteronômio, capítulo 6, você já encontrou? Diga amém. Quem não encontrou, diga o preciso da escola bíblica dominical. Domingo que vem tem mais, às 9 horas, tenho certeza que o professor vai estar afiado aí, você vem e aprende junto. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 6, a partir do versículo 3. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor, teu Deus, te estabelecer na terra que prometeu te dar em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo o que é bom, as quais não enchestes, e poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado, para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu peço que no nome de Jesus, o Senhor se assenhore de nós. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa controlar e conduzir nossa mente e coração ao entendimento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo possa iluminar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, Senhor. A compreensão correta daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa manhã. Peço que o Senhor me capacite, Senhor, a falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre essa palavra desta manhã, e que no nome de Jesus, cada um dos nossos corações aqui presente possa ser encontrado nessa manhã como terra boa, como a terra que recebe a boa semente da tua palavra, e essa semente produz em nós fruto, e muito fruto para a tua glória. Eu oro assim com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Mantenha, por favor, a Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando. Irmãos, eu quero falar hoje aqui sobre a responsabilidade ou a necessidade de transmitirmos as verdades espirituais que nós já aprendemos para a próxima geração. Quero falar sobre isso, por isso que escolhi esse texto.
sobre essa necessidade que nós temos de transmitir as verdades espirituais que já aprendemos para a próxima geração. Quando eu falo próxima geração, eu gostaria muito que você já entendesse seu filho e filha, até porque hoje aqui nós iremos apresentar uma criança diante do Senhor e com isso também uma responsabilidade gigante, né? Os irmãos são pais e mães, sabem bem disso, a responsabilidade é enorme de nós transmitirmos aos nossos filhos as verdades espirituais que temos aprendido na luz do Evangelho. Amém? Bom, no livro de Deuteronômio, a proposta, né, digamos assim, a ideia de Moisés é uma espécie de recapitulação, de trazer novamente a memória daquela geração agora, aquela nova geração, tá certo? Toda uma geração ficou pelo deserto, a geração dos pais destes aqui que estão prestes a entrar na terra prometida, na terra que havia sido prometida por juramento a Abraão, Isaque e Jacó, como nós lemos aqui no texto. Então, Moisés está fazendo com eles uma espécie de recapitulação do que foi aprendido até ali. Ele reúne o povo e começa a recapitular cada um dos mandamentos do Senhor, porque aquela geração está prestes a entrar na terra, e essa geração foi uma geração criada e conduzida no deserto. Aprendeu através de seus pais, mas também aprendeu que os seus pais haviam desobedecido e errado, se desviado do caminho do Senhor. E por conta disso, aquela geração então foi morrendo pelo deserto ao longo de 40 anos. Pense nisso. Toda uma geração passa. Cerca de 600 mil homens morrem pelo caminho ao longo desses 40 anos. Mas durante esse processo, durante esse tempo, Deus foi ensinando, Deus foi instruindo, foi orientando. Chega um momento agora em que o professor, chamado Moisés, vai ver se a turma realmente aprendeu a lição. Por quê? Porque se a turma não aprender a lição e ela entrar para possuir a terra por herança, eles vão se desviar dos caminhos do Senhor. Então, ele não quer isso, ele quer que aquela próxima geração agora, porque Moisés já sabe aqui nesse momento que ele irá morrer, Deus já comunicou isso a ele, que ele vai partir, Deus irá chamá-lo para a sua presença. Então, são as orientações finais para saber que aquela turma, aquele grupo, aquela nação realmente absorveu aquilo, vai guardar aquilo e não vai se desviar. Então, por isso que nós lemos aqui no texto, quando ele fala assim: ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los. Guardar o quê? Os mandamentos. No capítulo 5, anterior aqui, desse que nós lemos, ele vai falar, ele vai recapitular cada um dos mandamentos do Senhor, né? Você conhece também como os 10 mandamentos. Então, ele faz uma recapitulação daquilo e depois ele diz: olha, tenha o cuidado de guardar. Para quê? Qual a importância de guardar os mandamentos do Senhor? Por que que é tão necessário que você eduque e ensine, instrua seus filhos no caminho do Senhor? Por que isso? Qual é a necessidade que eles têm de aprender isso? Ele diz, olha, para que vivas bem. Quantos de nós, pais e mães, não querem que nossos filhos vivam bem? Diga eu. Pouquinho, né? A maioria não quer isso, não, mas está tudo certo. Eu sei que vocês não estão acostumados com isso, mas hoje eu quero confrontar vocês aqui com algumas perguntas. Vocês querem isso? E o segredo está aqui. Eu falo assim, olha, toma o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. Se eu ensino meu filho a guardar o mandamento do Senhor, ele viverá bem. E fala assim, ó, e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais te prometeu. Então, olha, Deus cumpre promessas. Deus cumpre promessas. E para que você viva bem e aproveite das promessas que Deus fez, você precisa guardar os mandamentos. Essa é a grande ideia do livro de Deuteronômio. Por isso, toda essa importância, essa preocupação em recapitular ensinos que já foram passados nos outros livros. Então, vamos fazer essa recapitulação agora, porque vocês precisam guardar, porque Deus irá cumprir promessas. Porque o nosso Deus é um Deus fiel e verdadeiro. Ele cumpre o que ele diz. Então, Deus irá cumprir essas promessas na vida de vocês.
Mas é importante que vocês guardem, porque quando chegar esse momento, você desfrute. Você não se perca pelo caminho. Entende como isso é importante? O que nós estamos vendo aqui é a passagem do bastão. Uma geração que correu, mas está ficando agora e precisa entregar o bastão para a próxima geração. Para quê? Para que essa próxima geração vá mais longe. Irmão, você já olhou para o seu filho, para a sua filha e falou assim: Senhor, que esse menino ou essa menina se torne um homem ou uma mulher melhor do que eu. Você já teve esse tipo de sentimento? Que você olha para o seu filho e fala assim: que ele seja um homem melhor do que eu. Que ele vá mais longe, que ele alcance voos maiores, que ele realize coisas extraordinárias para o Senhor. Esse é o sentimento que nos move, não é isso? Esse é o nosso desejo. Aqueles ainda que não são pais e mães, vão entender mais à frente da caminhada isso que eu estou falando aqui, mas quem já é pai e mãe aqui hoje, sabe do que eu estou dizendo, do quanto esse sentimento é forte dentro de nós. E para isso, o que Moisés está chamando a minha atenção é: olha, Felipe, você precisa ter o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. Você precisa disso. Aí lá no versículo 5 ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus. Você precisa amá-lo. Não se trata apenas de obediência cega, mas se trata de uma obediência que é conduzida em amor. Não é por causa do medo do castigo de que esse Deus possa trazer sobre mim, como trouxe sobre a geração passada, não. Se trata de obedecer esse Deus, não pelo medo do castigo, mas porque eu amo. Aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus. Ame. É uma obediência que não é uma obediência cega, com medo da punição de Deus, mas amo, por isso obedeço porque amo o Senhor. Obedeço porque amo, porque tenho prazer, tenho amor nos seus mandamentos. E preciso fazer isso, ele diz, de todo o teu coração, ou seja, com as tuas emoções, com a tua emoção, com toda a tua alma, ou seja, com o teu entendimento, com os teus pensamentos, com a sede das tuas decisões. E ame com todas as tuas forças, ou seja, com o teu vigor, com a tua saúde, com o produto do teu trabalho, com aquilo que você realiza. Então, veja, só nesse versículo a gente poderia parar e conversar aqui essa manhã, mas eu preciso avançar. Mas guarde isso. Ame ao Senhor. Como? Com as tuas emoções. Teu coração é o que o texto diz, versículo 5, se você estiver acompanhando aí. Com toda a tua alma, teus pensamentos, tuas decisões, precisam amar ao Senhor. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso considerar o amor que tenho pelo Senhor e o cuidado de guardar o seu mandamento. E aí tomo uma decisão acertada. Amar ao Senhor com as tuas forças, com o meu vigor, com a minha saúde. Como é que eu amo o Senhor com o produto do meu trabalho? Ora, realizando a obra do Senhor, a obra que lhe agrade, fazendo o que faço no meu dia a dia da melhor maneira possível, para que outras pessoas possam observar o que eu faço e dizer assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Nesse momento, eu cumpro o mandamento do Senhor com amor, com as minhas forças, porque o resultado do meu trabalho glorifica a Deus. Agora, se eu chego no meu trabalho e faço de qualquer jeito, não dou testemunho, enfim, a gente pode pensar em exemplos negativos aqui para cada um desses aspectos. Minhas decisões refletem o amor que tenho pelo Senhor, meus sentimentos refletem o amor que tenho pelo Senhor, o produto do meu trabalho reflete o amor que tenho pelo Senhor. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Depois eu vou explicar aqui com os irmãos, o pessoal vai me ajudar ali no slide, depois eu vou explicar uma teoria sobre ensino. Mas antes de entender esse processo, essa jornada de ensino para o seu filho, para a sua filha, para a próxima geração da sua família, seu sobrinho, sua sobrinha, você precisa entender que, antes de tudo, você tem que cuidar de guardar os mandamentos. E você tem que cuidar de guardar os mandamentos em amor. Em amor. Irmão, preste atenção nisso que eu estou te dizendo, porque isso é muito importante. Antes de qualquer coisa que seu filho ouça da sua boca, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta, ele precisa ver em você o amor pelo Senhor. O amor por cumprir o mandamento do Senhor. Com o seu pensamento, com as tuas emoções, com a tua força. Depois ele diz,
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É necessário entender isso não apenas com o intelecto, mas é necessário que você guarde o que você está ouvindo aqui hoje, aí dentro de você. Que você carregue essa imagem essa mensagem cheia de sentimento, daquilo que você realmente deseja. Como eu disse aqui, se eu quero que a próxima geração vá mais longe, viva bem, se multiplique, aproveite tudo que o Senhor tem para ela. Essa palavra não pode estar só na minha cabeça, ela tem que estar no meu coração. Ela tem que ser algo mais profundo, enraizado em sentimento profundo. E aí sim vem o versículo 7, quando ele fala: ensinarás aos teus filhos. Ensinarás aos teus filhos. Bom, e aí eu quero pedir a ajuda dos irmãos, porque eu fiz um desenho para que você possa, talvez tenha que diminuir ali, né? Para que os irmãos possam, vou chegar para cá. Adriana, me guia aí se estiver ruim. Não dá para diminuir ali não, né? Acho que a imagem tá maior, tem como reduzir um pouquinho. Eu fiz um desenho, irmãos, para mostrar para os irmãos um pouco como seria essa jornada, do que ele diz aqui, ó, ensinarás aos teus filhos. Aí ele diz assim: e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que isso quer dizer? E delas falarás. Então, eu ensino através da tradição oral. Os judeus foram muito bem-sucedidos nesse ponto, né? Eles conseguiram transmitir, muito antes da escrita, o conhecimento que os seus pais tinham de Deus através da tradição oral, da repetição. Então, repetiam e as próximas gerações iam aprendendo. E aí ele diz assim: e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que isso quer dizer? Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Está falando do dia a dia, das situações da vida. Então, a gente está andando, a gente está caminhando, a gente está viajando para uma outra cidade e se aproveita um momento ali em família para se ensinar da palavra de Deus. Ele está falando disso. Aí se vê uma situação acontecendo, por exemplo, ali próximo a um vizinho, alguma coisa assim, ou uma situação na televisão, e aí se pega aquela situação que está acontecendo e se usa aquilo no ambiente familiar para o ensino da palavra de Deus. Então ele vai dizer: olha, se você estiver sentado em casa, se você estiver andando pelo caminho, quando você for deitar ou quando você for levantar, ou seja, aproveite as circunstâncias do dia a dia para usar isso como um pano de fundo para o ensinamento da palavra de Deus. Isso é algo poderosíssimo, irmãos. Se a gente guardar isso aqui hoje, para levar para casa e buscar como, Senhor, me dá sabedoria de como eu aplico isso, como eu pego situações do meu dia a dia para ensinar ao meu filho, à minha filha, meu sobrinho, neto, enfim, a próxima geração o caminho do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque aí eu consigo juntar o ensino teórico com o prático. Ele consegue ver no dia a dia, e aí aquela criança nunca mais vai esquecer. Aí se cumpre a palavra que diz: até quando envelhecer, o quê? Não se desviará dele. Aí, obrigado, gente. Melhorou bastante. Então, como é que aconteceria essa jornada de aprendizado? Pode passar para o próximo, por favor. Eu vou avançar um pouquinho, tá, irmãos, por causa do horário. Então, essa jornada de aprendizado lá no ensino, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento teórico, eu tenho um momento prático. Veja, meu objetivo aqui, tem irmãos aqui que são professores, são muito melhores do que eu. Não é ensinar uma teoria apenas de educação. Teriam outros irmãos aqui que podem fazer isso muito melhor que eu, tá? Eu só quero pegar isso aqui, que é uma teoria para a educação, e trazer isso para a nossa casa. Amém? Então, eu sou pastor. Então, vou buscar esse negócio e vou trazer como é que eu aplico isso para o meu dia a dia, na minha casa, com o meu filho, para ensinar ele o caminho do Senhor. Esse é o meu objetivo, tá, irmãos? Então, as irmãs são professoras aqui, me desculpem se eu falar alguma coisa errada. Mas eu vou ter nessa etapa de ensino um momento teórico e um momento prático. Pode passar para o próximo. E
nesse ensino teórico e prático, eu tenho uma outra variável, que é o ensino passivo e ativo. Então, em uma jornada de ensino, saindo de um ponto A para o ponto B, saindo de um ponto onde a criança está ali, ou o adulto, ou adolescente, tá? Porque serve para qualquer pessoa, em qualquer idade, mas eu quero ensinar alguém, eu tenho que levar essa pessoa de um ponto A, ela não sabe, para um ponto B, ela sabe e pratica, sim? Amém? Certo? Estão acompanhando? Qualquer coisa, coça a nuca assim que eu volto, é o nosso código. Então, nisso eu vou ter momentos teóricos e práticos, passivos e ativos. Primeira etapa, do ponto A para o ponto B, é o aluno enquanto ouvinte. Ele está ali no papel de ouvinte, eu estou comunicando, eu estou transmitindo oralmente qual é o ensino. Então, vou dizer, olha o que ele fala, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, delas falarás. No momento em que eu falo, meu filho é o quê? O ouvinte. Ele está ouvindo. Então, ali, esse momento é o momento do aluno ouvinte. Vou pegar minha Bíblia para ficar mais para cá. É o aluno ouvinte. Pode passar para o próximo. No segundo estágio, ele é o aluno observador. E aí os irmãos têm criança pequena, sabem disso. Seu menino aprende mais do que ele ouve você falar ou do que ele vê você fazer? Ele imita, que é uma beleza, não é? Não é verdade? E adolescente também, adulto também. Seu filho é adulto, isso vale para ele também, tá bom? Então, por isso eu preciso ter cuidado com aquilo que eu pratico, porque o meu filho, ou a próxima geração, nessa jornada de ensino, nesse momento está como observador, para aprender sobre o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor para que eu viva bem, para que eu aproveite das promessas do Senhor na minha vida. Pode passar para o próximo. No terceiro momento ali, veja só, o teórico passivo. Teórico passivo é o aluno ouvinte. É o primeiro momento. Está só ouvindo, mas passivamente, ele só recebe. No prático passivo, ele já é um observador daquilo que você pratica. Já agora, nesse momento, ele já está questionando. Mas por que é assim? Mas por que a gente faz desse jeito? Mas, papai, mamãe, por que deve ser dessa forma? Mas por que Deus é assim? Por que Jesus é dessa maneira? Ele começa a questionar, a perguntar, ele sai de uma posição extremamente passiva para uma posição mais ativa. Aqueles que têm adolescente em casa sabem ainda melhor o que significa isso. Porque o adolescente vai questionar, vai fazer perguntas, ele vai buscar ativamente as respostas. E tem gente que vê isso aqui como ruim. Isso não é ruim, meu irmão, minha irmã, abra bem seus ouvidos. Isso não é ruim. Isso significa que a próxima geração agora está numa posição ativa de buscar o conhecimento. Então a gente não pode ver isso como algo ruim, dizendo assim, cala a boca, é assim porque Deus quer. Né? Pronto. Por quê? Porque Deus quer. Aí a gente está matando isso aqui, a gente está impedindo que a jornada de crescimento, de aprendizado, evolua para aquela criança. Está matando a capacidade dela de fazer perguntas. Ela tem que fazer perguntas. É bom que se faça perguntas. É bom, você vai amar o dia que seu filho no colégio deixar de ser um ouvinte para ser um questionador. Porque aí, nesse momento aqui, né, as irmãs professoras aí sabem melhor que eu, é nesse momento que o aluno aprende o autodidatismo. Ele começa por ele mesmo encontrar as respostas. Ele começa a descobrir que ele pode encontrar essas respostas, que ele não precisa apenas do professor que fale, mas que ele pode caminhar por ele mesmo. Começa a ter força nas pernas para isso. Se o aluno chega nessa etapa aqui, ele está bem demais. E a quarta etapa é quando ele está no praticante, então é o prático ativo. O prático ativo é quando ele está aqui e ele está vivendo a experiência. Ele está tentando, está fazendo. Mas está errando, mas está tudo certo, a gente não nasce sabendo. Faz parte de um processo de aprendizado que essa pessoa também erre pelo caminho, e é assim para nós. Então ele testa, pratica, ele experimenta, ele aprende e tenta fazer, e no que ele tenta fazer ele consegue, e ele se sente mais capaz, mais apto
para fazer isso. Então, a gente precisa levar essa pessoa, do qual a gente está passando o bastão para a próxima geração, do ponto A para o ponto B. Entender essa jornada de aprendizado. Amém? Até aqui? Estamos juntos? Bom, espero que esteja valendo a pena isso aí para você. Vamos avançar para o próximo. Então, veja, na jornada de aprendizado, eu saio de um primeiro estágio, onde aquela pessoa era só um ouvinte, para conduzir ela até o ponto de ser praticante, para se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Alguém que teme ao Senhor, que guarda os mandamentos. Alguém que vai chegar lá na terra prometida, do que o Senhor tem promessas para eles, e vai desenvolver bem esse negócio. Vai realizar coisas maiores que você realizou. Vai sonhar sonhos mais altos para Deus. Testemunhar como homem ou mulher de Deus. Por quê? Ele está num lugar agora onde não se tornou apenas um ouvinte, mas também um praticante, como diz o livro de Tiago. Não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas praticantes da palavra de Deus. Igual você está aqui hoje, e eu estou tentando conduzir você de um ponto A para um ponto B. Você entende isso? Agora a ficha caiu, né? Se não tinha caído até agora acho que ela caiu. Para que você saia daqui não apenas como um ouvinte do que o pastor falou hoje, mas saia daqui praticando. Meu desejo é que você saia daqui um pai melhor, uma mãe melhor, porque é meu desejo também ser um pai melhor para o meu filho. Então, para isso, eu preciso compreender que esse processo possui etapas e que, muitas vezes, nós não conseguimos transmitir essas verdades espirituais aos nossos filhos, porque nós estamos presos nessas etapas anteriores. Para eu fazer com que eles aprendam em qual nível de ensino nós estamos dentro de casa, em qual nível de ensino desses anteriormente. Volta um slide, por favor. Em qual dessas etapas, na jornada de aprendizado, você está dentro de casa? Seu filho é apenas um ouvinte? Ele ouve você dizer-lhe verdades espirituais ou nem isso ele não ouve? Você comunica a ele os ensinamentos da palavra de Deus ou não existe uma escola bíblica do lar? Ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Ou você diz para mim, pastor, eu estou na segunda etapa, porque meu filho não apenas ouve, mas agora ele observa. E o que o seu filho tem visto você fazer, o que o seu filho e sua filha têm visto você praticar, a vida que você vive é exemplo de homem e mulher de Deus para que eles possam seguir, para que você possa marcar o chão com as pegadas por onde eles vão caminhar? Você encoraja os seus filhos a buscarem nas Escrituras, como um questionador, as respostas para as reflexões deles, as respostas para as perguntas que eles estão fazendo. Deixa eu dar um exemplo nisso aqui que eu pensei hoje de manhã. Estava pensando assim, quanto é difícil fazer isso, né? Eu converso com muitos pais de adolescentes. O que você pode fazer? Você pode colocar para o seu... Primeiro, se ele é criança, acho que a gente aqui tem muitos professores de crianças, e as irmãs sabem bem disso. Se você vai ensinar uma criança, você vai usar o quê? Uma abordagem lúdica, uma brincadeira. Por meio de uma brincadeira, ela vai pegar aquele ensino muito mais fácil. Tá certo? Por conta da faixa de idade. Se é um adolescente, ele já faz mais pergunta. Então, ele ouve o que você fala, vê bastante o que você faz e começa a questionar esse negócio. Começa a questionar. E aqui talvez seja uma resposta para nós, enquanto pais nessa geração, aproveitar disso e devolver perguntas. Por exemplo, aconteceu uma situação de uma briga entre alunos na escola, e as crianças estão ali falando sobre aquilo, burburinhos e tudo mais, e seu filho comenta aquilo na mesa do jantar ou na mesa do almoço em casa. Aproveite isso para fazer perguntas. Filho, e o que a Bíblia diz sobre isso? E qual deve ser para nós, como homens de Deus, a atitude correta diante dessa situação? E aí você pode pegar uma circunstância qualquer, ou vocês estão lá na mesa comendo, e aí sai uma notícia ali no jornal, você aproveita daquilo que chamou a atenção do seu filho adolescente e devolve a pergunta.
Mas por que você acha que Deus ensina dessa maneira, diante dessa situação? E aquilo vai fazer com que ele abra uma reflexão, abra uma janela de aprendizado na mente dele, para ele se questionar, avaliar o que está sendo dito, para buscar essas respostas. Ah, pastor, mas meu filho já é adulto, meu filho já é um homem feito, minha filha já é mulher feita, inclusive já tem família. Então, provoque neles a visão de mundo, à luz do Evangelho. Provoque neles a visão de mundo à luz do Evangelho. Toda vez que trouxer um caso, traz um caso, um acontecido, e qual é a visão da palavra sobre isso? E como, à luz da Bíblia, nós devemos ver essa situação, essa circunstância? Por exemplo, seu filho adulto ficou desempregado, aí ele chega em casa muito aflito: pai, perdi o emprego, não sei como vou fazer. Filho, à luz da palavra, como nós devemos então agir em situações como essa? Será mesmo que Deus, que tem cuidado de nós até aqui, não irá continuar cuidando? Agora, o quanto o seu coração deve estar em Deus? Sem emprego dá para viver, filho, mas sem Jesus não dá para viver. Isso provoca uma visão de mundo diferente, porque ele chegou em casa achando que ele precisava muito do emprego. Aí você diz para ele: olha, filho, o que você realmente precisa não é do emprego, mas é de um Deus que provê tudo aquilo que a gente precisa para viver: comida, uma casa, roupas para vestir, saúde. Provoca essa visão de mundo. Ou, em quarto lugar, você encoraja os seus filhos, você os desafia a viverem uma vida piedosa, a praticar verdades espirituais, você os desafia a isso. Está encorajando ele a praticar, a ser um praticante da palavra de Deus. Isso é algo poderoso que pode transformar a vida do seu filho. É pena que eu não tenho mais tanto tempo, mas isso sim faz com que o ensino para o meu filho faça com que ele consiga alcançar essa etapa, a ponto de amar a palavra, de compreender a palavra, de desejar a palavra, de desejar ter uma vida com Deus, não porque ele tem medo da punição de Deus, mas porque ele aprendeu a amar os mandamentos do Senhor. O povo judeu levava isso tão a sério que eles faziam exatamente o que diz aqui no versículo: escreverás nos batentes da tua casa. É o mezuzá. Mezuzá era uma caixinha, onde dentro dessa caixinha tinha uma porção da palavra. E aí eles pegavam o mezuzá com essa porção da palavra e pregavam nos batentes das portas. E toda pessoa, todo morador daquela casa, quando passava pelo mezuzá, deveria então, em sinal de respeito, de devoção ali diante da palavra de Deus, que estava representada naquela porçãozinha ali presa nos batentes das portas. Aquilo lembrava os moradores daquele lar que aquele lar era um lar governado pela palavra de Deus. E aqui eu encerro meu sermão. Irmãos, eu acredito que não literalmente a gente deva usar, como os judeus usavam o mezuzá, mas a gente perceber que a nossa casa precisa ser governada pela palavra de Deus, que a nossa casa se torne um santuário, morada do Senhor, uma vez que eu chamo o Senhor para viver dentro, e meus filhos e filhas percebem isso, eles entendem que a nossa casa é um lar, onde quem governa é a palavra de Deus, por isso eles ouvem a gente falar sobre a palavra, questionar, perguntar, praticar sobre a palavra, ser encorajados uns pelos outros a viver essa palavra. Aí a nossa casa se torna esse lar governado pela palavra de Deus. Aí os sonhos e planos que o Senhor tem para nós vão ser muito melhor desfrutados se a nossa casa for assim. Assim a próxima geração, para quem a gente vai passar o bastão, vai conseguir ir além do que nós conseguimos. Do contrário, eles vão ficar pelo deserto. E eu tenho certeza que você não quer isso. Tenho certeza que você não quer isso para a sua família, para a próxima geração da sua casa. Você quer que eles consigam ir mais longe, correr mais rápido, fazer mais coisas, realizar mais coisas. Para isso você tem que levar em consideração o que eu tentei nessas palavras aqui transmitir a você. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. Nós vamos fazer o momento da apresentação. Pega para mim, amor.